Sejam bem-vindos a mais um episódio do EliteCast, o podcast que ensina como a sua empresa pode ter mais resultados e acessar o topo. Eu sou o Bruno, redator da Elite Digital e host desse podcast. Eu sou Camila, atendimento e head de conteúdo da Elite. Perfeito. Fazia tempo, né, Camila, que tu não vinha aqui? Fazia tempo que eu não dava uma passadinha por aqui. Inclusive, é a minha primeira gravação no estúdio novo. Tô orgulhosa hoje. É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre uma empresa com mais de 30 anos de história, né, que atua na fabricação e desenvolvimento de componentes automotivos. A gente vai entender um pouco o que move essa empresa, como que ela se mantém no mercado e os maiores aprendizados na sua história. Então, para falar sobre a Gauer Indústria, a gente recebeu aqui o diretor da Gauer, que é o Juliano. Seja bem-vindo ao EliteCast, Juliano. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Camila. É uma honra estar aqui com vocês e vamos buscar fazer o melhor aí para todos aí. Perfeito. Juliano Gauer. Como que surgiu a Gauer? A Gauer tem uma história bem curiosa, assim. Ela surgiu há 31 anos atrás, né? Em meados de 1992, através do Balduino, né? Meu pai e sócio fundador. Ele não conhecia nada nesse mercado, né? De atuação que nós estamos hoje. Na verdade, foi uma aventura, né? O Balduino, ele trabalhava em outro ramo, ele trabalhava com o pai e com os irmãos, né? No ramo de máquinas para madeira. Ele era produtor de máquinas, né? Ele produzia máquinas para beneficiamento de madeira. Exemplo, nós estamos aqui num tampo de madeira, né? Uhum. Então, o meu pai e os irmãos faziam essas máquinas de madeira. O meu avô era uma pessoa visionária, autodidata. Ele fundou no passado a D'Ambros S.A., uma das empresas aqui de Caxias muito renomada, né? E depois ele montou essa empresa que se chamava Gauer Máquinas. Daí chegou um momento que ele disse que o mercado de máquinas para madeira estava bem estagnado, né? Daí ele disse para o meu pai e para os irmãos para buscarem outras oportunidades. E na época meu pai tinha um amigo, um empresário, que daí ele tinha uma peça de caminhão que chamava baliza tira-fino, que ela é destinada para caminhões Mercedes, 1113, 1513, e daí ele estava não querendo mais fazer esse produto. Uhum. Daí meu pai viu uma oportunidade de mercado, né, através desse produto, e nessa época ele começou. Só que o que acontece, né? É como nós falávamos um pouquinho antes, né? O empreendedor, ele precisa trabalhar um monte em tempo reduzido, né? E meu pai não foi diferente. Então ele trabalhava assim, em 2, 3 turnos, como nós falamos. Ele trabalhava com o pai dele durante o dia. E o meu avô, ele ajudou meu pai tanto na parte financeira quanto disponibilidade de estrutura, porque naquela época ele não tinha capital, né? Então ele disse, não, eu te ajudo, mas tu trabalha de manhã e de tarde comigo e de noite tu trabalha na tua empresa. Então meu avô emprestou estrutura, ele começou numa área aproximadamente de 20 a 30 metros quadrados, no centro aqui de Caxias. E com o tempo ele foi começando a atingir novos mercados, assim, né? Então, ele continuou nessa linha Mercedes-Benz, né? De puxadores, manivelas, até que depois de um tempo a gente migrou para a linha de lentes e lanternas, que é hoje um dos carro-chefes da empresa, né? Uhum. Mas o esforço dele, assim, é essencial para a Gauer estar onde ela está hoje. Sim. E eu acho super legal que vocês mantêm as raízes, né? Eu vejo que os produtos lançados lá atrás, vocês vêm inovando constantemente, mas mantêm eles em catálogo, né, Juliano? Sim, tu sabes, Camila, que durante muito tempo muitos nos questionaram, né? Vamos tirar esses produtos de catálogo, né? Esses caminhões não existem mais. Mas a Gauer faz questão de ter, porque assim, além de lembrar a nossa história, ela mantém aquilo que sempre nos ajudou. Porque, como eu digo, o nosso passado ele não pode nos envergonhar. O nosso passado ele tem que nos ajudar a crescer e ver onde nós estávamos, onde a gente está hoje e onde a gente quer estar no futuro. Então, esse produto baliza, tanto que nós tivemos outras balizas, né? Só que como o mercado ele mudou, né? Hoje não existe mais caminhões cara bicuda, que nem diz, né? As balizas eram caminhões cara bicuda. Cara bicuda é o caminhão que ele... O bico dele, ele é como se fosse um papagaio, assim. Ele faz um U, assim, ao contrário, né? Hoje são caras chatas. Então, hoje não tem mais balizas de caminhões, né? Daí começou a ter as lanternas. Então, foi por isso que a gente migrou, né? Mas a gente faz questão de ter. A venda hoje, é claro, ela diminuiu porque o caminhão não circula tanto. Sim. Né? Mas a gente continua tendo esse produto, né? Show. E como é que começou a tua história na Gauer? A minha história, Bruno, ela começou há 24 anos atrás, né? Esse ano, em março, eu fiz 24 anos de Gauer. Eu comecei no meu segundo ano de ensino médio, né? Eu trabalhava meio turno na empresa, meio turno de manhã eu estudava no Colégio do Carmo, aqui em Caxias, e de noite eu estudava. Eu comecei como office boy na empresa, né?
Naquela época, até então, as minhas irmãs faziam serviço de banco. É diferente de hoje, né? Hoje nós temos o Pix. Hoje você faz débito automático, né? Poucos pagam um boleto, né? Os financeiros fazem tudo agendamento, mas na minha época não era assim. Na minha época eu tinha 5, 6, 7 boletos para pagar. As minhas irmãs me davam muitas vezes dinheiro, muitas vezes cheque. E eu tinha que sair circulando Caxias, né? Ou não entregar nota fiscal por aí, ainda não tinha nota fiscal eletrônica, não né? Não tinha, nota fiscal era em formulário contínuo, né? Eu recebia e outra, hoje você pega o boleto, uma instituição bancária recebe todos. Sim. O próprio Pix facilitou isso, né? Mas na minha época não, você tinha Bradesco, você tinha Itaú, você tinha Banco do Brasil e cada instituição eu tinha que ir lá pagar. Às vezes era R$50, às vezes era 1.000, às vezes era maior o valor, mas cada uma eu tinha que ir. Então eu tinha que coletar troco, eu tinha que guardar o dinheiro, né? Eu já tive 2 experiências de assalto, né? Graças a Deus foi só questão financeira, não foi nada grave saúde, né? Mas tinha todo esse trabalho. Daí, durante todo esse tempo, depois eu fui trabalhar dentro da empresa, né? Eu comecei a trabalhar na injetora, fui operador de máquina injetora. Eu trabalhei em montador de peças dentro da empresa, na montagem. Eu fui encarregado de expedição. Durante um tempo, quando eu estava de carregado de expedição, eu tive um episódio ruim, né, de saúde. Eu quebrei o tornozelo. Eu tive que sair da parte produtiva, né? Daí fiquei um tempo afastado. Daí quando eu voltei, a minha experiência produtiva ela diminuiu um pouco. Aí eu fui para o administrativo, porque a empresa começou a crescer e as minhas irmãs precisavam de ajuda, né? E uma das coisas assim que eu digo que me marcou foi quando eu comecei, meu pai disse assim, ó, tu é o mais novo, tu vai ficar quieto e tu vai ajudar todos. Então eu sempre fui me criando com pessoas mais velhas dentro da Gauer, da estrutura. Então eu tive que aprender a auxiliá-los e na ausência deles substituí-los. Que é muito difícil isso hoje. Principalmente quando tu é novo e tu não conhece. Tem que botar muito a cara a tapa para aprender e errar, né? E naquele momento, quando eu me ausentei, tanto que o encarregado na época, eu disse para ele, Eduardo, agora é contigo. Eu ensinei ele pouquíssimo tempo, não deu um mês. E ele ficou na Gauer 18 anos, essa pessoa. Até hoje ele comanda um negócio dele e da esposa, fora de Caxias, né? Então, depois disso tudo, eu fui para dentro da estrutura. Eu aprendi a fazer algumas coisas ensinadas pelo meu pai, ensinado pelas minhas irmãs, né? Mando um abraço até para minha família, né? Que é uns pilares que estão aqui, né? A Luciana, a Araceli, o Eduardo, o Balduino, mando até um abraço para eles, que eles são responsáveis por eu estar aqui, né? E por crescimento da Gauer. E daí, dentro desse percalço de trabalho, eu comecei a trabalhar dentro da estrutura, na parte de administrativa, né? Eu fui comprador, eu fui PCP, fui analista de qualidade, aprendi a tirar nota fiscal, aprendi a cobrar de cliente, aprendi a vender para cliente, né? Até que hoje eu comando a parte da diretoria industrial da empresa, né? E o legal de toda essa trajetória é que tu tem experiência em todas as áreas da Gauer, né? Então, para ti deve ser muito fácil ensinar e compartilhar teu conhecimento com todos que entram e tu tem propriedade para falar sobre o teu negócio, né, Juliano? Sim, tu sabe que uma facilidade que eu digo assim, que eu tive, assim, é a capacidade de se adaptar. Porque assim, quando tu é empreendedor e quando tu trabalha numa empresa de pequeno porte, tu tem que ter a capacidade de se adaptar. Então, assim, não importa se tu gosta de comprar, se tu gosta de vender, tu precisa se adequar à tua necessidade. Com certeza. Né? Então, eu tive essa percepção de conseguir me adaptar ao que eu precisava, né? Então, é como eu disse, uma das coisas que eu fiz muito pouco foi RH. Até eu digo hoje, né? Só que como meu trabalho exige isso também. Porque eu faço gestão de pessoas, né? Exige. Hoje, por exemplo, a Gauer tem inúmeros funcionários, né? Mais de 50 funcionários, então tu tem que fazer gestão ali, perto da pessoa, né? E não só gestão, né? Eu que acompanho a Gauer mais de perto fazendo atendimento, eu percebo que vocês têm sempre uma preocupação de estar próximo do funcionário, né? Que vocês fazem ações, por exemplo, em datas que a gente celebra Outubro Rosa, Novembro Azul, vocês fazem algumas ações de conscientização, vocês estão sempre preocupados em trazer algo a mais além do trabalho para eles, né, Juliano? Tu sabes, Camila, que uma das coisas assim que é interno dentro de mim, dentro da estrutura, são 3 pilares muito importantes. E o segundo dele é a família, né? O primeiro a gente fala que é Deus, né? O segundo é a família, e o terceiro é o nosso trabalho. Boa. Muito bom. O meu falecido vô, ele disse uma coisa pro meu pai, depois ele vai ouvir esse podcast, ele vai captar isso, vai entender, que ele dizia que uma empresa era como uma mão, né? Onde tinha
Os sócios sempre eram os últimos do dedo aqui, ó. Daí tinha os colaboradores, tem os clientes, tem os fornecedores, tem as instituições, né? O governo e tudo mais. E ele dizia, se nós trabalhar como uma mão aqui, nós vamos ser o último que vamos receber. Só que nós vamos ter bom êxito. Então, os 31 anos que a Gauer está no mercado hoje, também é resultado desse trabalho. Porque aquilo que o meu avô passou para o meu pai passou para nós, graças a Deus, através desse trabalho da equipe, tem tido bons resultados, né? Uhum. E essa questão do pessoal, a gente trata o pessoal muito como uma família, né? Porque lá nós temos pessoas que ficam 8 horas, 10 horas, 12 horas trabalhando conosco, né? Uhum. Tanto que o nosso funcionário mais antigo está lá até hoje. Olha só. Há praticamente 31 anos. Qual é o cargo dele hoje na empresa? Hoje ele trabalha de operador de injetora. Uhum. Né? Ele, na verdade, além de ele ser operador de injetora, ele é como se fosse um coringa. Uhum. O que é um coringa numa fábrica? Todo mundo precisa dele. Boa. Ele ajuda todo mundo, ele faz de tudo pelaquela empresa. Eu vou dar um exemplo bem simples só para você entender. Quando eu edifiquei minha casa, ele foi uma das pessoas que me ajudou a levar os porcelanatos do primeiro ao último andar. Sem elevador. Virou uma pessoa da família, Sim. efetivamente. Além do vínculo trabalhista, a gente tem um vínculo interior, né? O emocional, né? Então, muitos dos funcionários hoje com a Gauer, eles têm essa identidade. Nós temos pessoas de 15 anos, de 20 anos, de 25 anos. Tem pessoas muito mais velhas que eu lá. Líderes, 5 anos. Então, o pessoal se identifica bastante com a empresa, assim, sabe? Uhum. Além de, é claro, a gente está sempre próximo buscando uma via de mão dupla, né? E isso é importante, ainda mais numa indústria, quando a gente fala, né? São pessoas que estão ali. São seres humanos que estão ali. Antigamente, no modelo industrial, parecia que era tudo. Tu era uma máquina, tu tinha que fazer, tinha que entrar, tinha que trabalhar, fechado. Só que essa preocupação que tu mostra, essa preocupação com certeza existe na Gauer, é de que, cara, são pessoas e precisam ser tratadas como tal. Então, essas ações que nem a Camila comentou, elas são essenciais para manter a pessoa funcionando, cara. Porque uma máquina que não está recebendo o abastecimento necessário, ela não vai trabalhar direito. E a mesma coisa é o ser humano. Cara, se ele não tiver o abastecimento correto, uma felicidade, um prazer em fazer aquilo que ele vai fazer, ele não vai funcionar. Ele vai quebrar. Né? Então, essa tua preocupação com pessoas é essencial. E isso tu desenvolve, cara, naturalmente, né? Não foi algo que tu vê num curso, algo que tu vê em outros lugares. Cara, isso é a tua experiência. É algo que vem de família, pelo que eu percebo na Gauer, sim, né? De família. É essencial isso. E tu falou uma palavra antes que eu gostei muito, que é a questão da adaptação. 31 anos de história da Gauer. Como é que tu vê essa adaptação no mercado ao longo do tempo? Porque, com certeza, muitos produtos foram lançados, muitos produtos foram se adaptando, mudando. Como é que foi essa evolução da Gauer, tanto como empresa quanto com seus produtos? Uhum. Como empresa, a gente enfrentou nos últimos 5 anos muitos desafios, né? Nós passamos aí todos por uma pandemia, 2019, onde ela assolou a nível mundial, né? O Brasil e o mundo, né? Foi um dos momentos mais difíceis de Gauer, onde você buscar vender, você não tem insumo, né? Você ter pessoas dentro da empresa que você precisa manter. A Gauer, por exemplo, graças a Deus, eu nunca precisei chegar para uma pessoa e demitir de forma forçada. Graças a Deus, a gente fez um trabalho bastante para garantir os empregos que estão lá. Boa. Não foi fácil, né? Mas o capital humano para nós vale muito, né? Os produtos tiveram que a gente buscar adequações, né? Inovação, porque assim a gente teve que manter a qualidade com o preço que era necessário para vender. Uhum. Aí eu não vou dizer que é muito barato ou muito caro, é a necessidade do mercado. Exatamente. Só que hoje em dia, quando você tem uma estrutura e uma marca, às vezes você fazer o menos com o mais é uma coisa. E fazer o mais com o menos é outra coisa. É outra coisa. Então a Gauer teve que fazer uma reinvenção assim em diversos processos para garantir aquele produto para o cliente. Porque até então, durante todo esse tempo, o pessoal via muito da qualidade, diferencial competitivo, durabilidade. Só que quando a pandemia chegou para nós, o pessoal começou a ver muito o quê? Preço. E quando o pessoal vê muito preço, às vezes o pessoal esquece do resto que está por trás. De toda a inovação que tu faz, de todo o esforço da equipe, dos investimentos. Porque hoje você tem uma marca estampada num produto, numa jaqueta, aonde você for, você tem todo o trabalho de bastidores, que nem diz, né? E acabou que durante 2019 para frente o pessoal começou a não ver mais isso. Isso é um pouco preocupante, mas foi um momento de mercado, né? Que a gente precisou se adaptar. Tanto que de 2019 a 2023 a Gauer teve crescimento. Teve um ano que foi 11%, outro ano 10%, outro ano 9%. Então, mesmo
com a reinvenção do produto, baixando o custo, cuidando dos investimentos da empresa, e mesmo assim a gente manteve. Só para vocês terem noção de investimento, no final de 2019, nós investimos numa das linhas mais caras da empresa, que é a linha CMT hoje, que a gente faz os nossos próprios produtos eletrônicos. Então, no momento mais difícil que o Brasil todo estava, a Gauer continuou investindo. E a gente tem continuado. Só que, assim, exige muito de você o quê? Olhar sempre os pingos nos is. Você nunca está acomodado. Você nunca está satisfeito com nada. Tu está sempre buscando uma melhoria. Eu acho que isso é um dos diferenciais da Gauer, que a gente não analisa só o produto. A gente olha para as pessoas, a gente olha para as nossas estruturas, a gente olha para o cliente muito, porque ele que satisfaz ou não o nosso negócio. Né? Se o cliente está satisfeito, nós estamos satisfeitos também. Né? O nosso funcionário, ele trabalha para o cliente, né? Trabalha para melhorar o que ele nos traz. Né? Então, isso foi muito importante, tanto que os produtos vários a gente teve que trocar versões. Tinha produtos que nós utilizávamos uma versão só. Chaparia metálica. Utilizamos conectores. Depois migrou para LED. Então, conforme a tecnologia que vinha no mercado, a gente buscava se adequar. E graças a Deus, a gente tem conseguido, apesar das dificuldades que todos vivemos, a continuar nesse mercado, né? Sim. Mas sim, a pandemia nos mudou muito. Foi o meu período mais difícil na Gauer. Teve um momento muito marcante para mim, que eu não me esqueço, na unidade centro, que eu não tinha pedido, mas eu tinha um monte de funcionário. Eu estava no último andar, um pavilhão de 4 andares, nós temos até hoje. Eu disse, eu não vou demitir ninguém. Eu não vou pedir pro cara ir embora hoje. Eu comecei a ir atrás das peças dentro da fábrica, pegar as caixas e virar. Talvez eu me emocione aqui, vocês me perdoem. Tudo certo. Porque eu comecei a mexer nas peças e eu me lembro até hoje, eu disse para um encarregado na época, eu não vou demitir ninguém. Daí, quando eu mexia nessas peças que eu achei, eu disse, tem serviço para essa pessoa. Daí, nesse momento, eu vi que foi mais uma etapa de superação, assim, sabe? Porque eu vi que a gente tem que enfrentar as dificuldades com muita garra e perseverança e nunca desistir, assim, sabe? E aquela pessoa que naquela época até estava comigo, hoje é uma encarregada de setor. Que legal. Sabe? Que estava naquele setor que eu estava vivendo naquele momento lá. Eu não me esqueço disso, foi um momento da pandemia, assim. Ela tá lá comigo até hoje. E eu não demiti ela. Inclusive, hoje ela é encarregada de setor. E essa pessoa deve ter um reconhecimento gigante, né? Porque com certeza ela sabe o momento que a Gauer viveu e sabe que ela foi valorizada, então isso faz a diferença, né? Sim. Mas uma coisa que eu percebo também hoje no mundo dos negócios, né, Juliana, a gente vê que as pessoas têm uma preocupação de comprar de empresas que se preocupam com pessoas, assim como esse relato que tu nos trouxe, né? Sim. Mas também empresas que se preocupam com sustentabilidade e com ações sociais. Sim. E o que eu tenho visto da Gauer foi recentemente a inovação da maleta, que eu quero que tu conte um pouco para nós, Sim. no quesito sustentabilidade. E agora também a nossa gravação está acontecendo hoje, dia 14 de maio. Vai pro ar daqui a um tempinho, né? Mas nós estamos num período muito crítico para o Rio Grande do Sul e eu vi toda a preocupação da Gauer também em estar arrecadando doações, estar ajudando o pessoal, inclusive na Autopar, feira que vocês participaram, vocês estavam arrecadando donativos para trazer para cá. Boa. Tu pode falar um pouquinho para nós sobre esses ganchos de trabalho da Gauer, né? Que não é só lucratividade, é trabalhar pela comunidade também. Sim. Um dos objetivos nossos é ser uma empresa sustentável. Boa. Economicamente viável, mas tu precisa trabalhar com as pessoas, tu precisa trabalhar em prol do meio ambiente e em prol da população. A questão da maleta foi uma ideia do próprio meu pai, do Baldino, que, como eu disse, meu pai é visionário, ele gosta muito de projetos, e o objetivo é para quê? Para garantir não só a qualidade do nosso produto, para que o produto seja multiuso, digamos, você gosta de ir no mercado, você gosta de colocar maquiagem, você gosta como caminhoneiro, você gosta de colocar suas ferramentas. A gente não queria mais que o papelão fosse descartado. Esse foi um dos objetivos da maleta. E segundo, que o produto chegasse no nosso cliente sem quebra, sem avaria, né? Tanto que hoje a maleta é utilizada para exportação. Você manda para os Estados Unidos com a mesma embalagem, e ela chega intacta. Outro norte importante, assim, além da maleta, internamente nós temos outros processos também que objetiva isso, né? Nós temos uma caixa plástica que toda internamente a estrutura da empresa, os produtos são colocados com ela, não são mais colocados com papelão.
né? E futuramente nós temos outros projetos também para substituir o papelão. Porque o nosso DNA, como eu digo, eu respiro plástico todos os dias. Então o que a gente mais sabe fazer é produzir plástico. É transformar o plástico. Boa. Né? Junto com isso nós temos outros processos de reciclagem na empresa, a gente pretende avançar. Nós estamos montando um laboratório de pesquisa e inovação para melhorar os nossos usos de produtos, nossos processos produtivos para gerar menos desperdício. Porque tudo isso é como a gente está sendo assolado hoje no Rio Grande do Sul, né? Hoje a gente vê as inundações, a gente vê as chuvas, né? Então a gente está buscando com que esse meio ambiente seja o nosso aliado. E não nós ser contra o meio ambiente. Né? Porque nós, como sociedade, como empresa, nós entendemos que ele está do nosso lado, ele não está contra nós. Então, tanto que nós temos triagem de resíduos, nós temos empresas que recebem esses resíduos de forma ecologicamente correta, cavacos de aço, papelão, bobina plástica, tudo isso é separado, existe MTR, existe parte ambiental consciente da empresa, da estrutura. Né? Fora outros projetos que a gente está, futuramente captação de chuva, nós temos iluminação solar nos pavilhões, nós temos exaustão eólica nos pavilhões, nós temos ventilação natural também, sem ser forçada, sem geração de energia. Né? Então, tudo isso é para trabalhar com que ele seja o nosso aliado, não contra nós. Né? E essas campanhas, até Camila, respondendo isso também, quando eu percebi essa situação, eu nem tinha falado com os demais sócios, para vocês terem noção. Mas eu, dentro de mim, uma das coisas que é, como eu falei, primeiro é Deus, segundo é ajudar o próximo. Né? E teve um empresário que ele me acionou pelo LinkedIn e ele pediu ajuda. Né? E prontamente, era 9h14 da noite, eu disse, não, a Gauer tá junto. Na hora eu liguei para uma transportadora, tanto que está chegando na data de hoje, aqui em Caxias, e vai ser destinado à Fundação Caxias, praticamente um truque inteiro de donativos. E um agradecimento até o pessoal da Automec, aos expositores todos que participaram disso, aos visitantes da feira, né? Uhum. Porque através de toda essa equipe de empresas está vindo para Caxias. E também depois vai ser destinado para as outras regiões, porque a Fundação Caxias ela faz todo esse trabalho de apoio nas demais regiões, né? E junto com isso a gente participou de outras campanhas, tem um humorista Badim também, que ele está coletando e destinando, a gente participou disso, eu fiz um vídeo, eu direcionei para o pessoal. Nós mandamos para em torno de 700 fornecedores e 1.000 clientes essas postagens, né? Pedindo para o pessoal ajudar. Eu tenho falado com os fornecedores, agora há pouco eu estava falando com um, eu digo, ajude o Estado do Rio Grande do Sul, compre das empresas do Estado do Rio Grande do Sul, porque assim nós somos devastados numa proporção que nunca o Brasil teve, né? E nesse momento é uma coisa que a gente vai enfrentar junto, a gente vai se reerguer. O povo gaúcho é um povo muito unido, né? Vai ser um case no Brasil, eu tenho certeza absoluta, né? Mas a gente precisa trabalhar com que o meio ambiente seja o nosso aliado. E não nós ser contra ele. Porque eu digo assim, ó, o que está acontecendo hoje, nós fizemos parte desse problema. Mas nós não podemos ser contra a solução dele, né? Então, eu creio que a gente tem que trabalhar como pessoa física e pessoa jurídica de uma forma que a gente trabalhe em sincronia. E que nem nós temos aqui, ó. Nós temos uma água para tomar aqui, né? Talvez a gente possa não ter. Na minha casa, recente, a barragem de uma réplica foi interrompida. Eu posso estar sem água. Mas eu não quero mais estar sem água. Então, o que eu vou fazer para tomar essa água? E tudo pode ser reaproveitado, né? Essa própria garrafinha pode virar uma garrafa para fracionamento de produto de limpeza, né? Sim. Então, temos que conscientizar o pessoal de que pode fazer a diferença de atos simples, né? Sim. Eu queria até voltar um pouquinho no que tu falou ali, puxando, né, da sustentabilidade e tudo. A maleta, como é que surgiu a ideia da maleta? Porque tu falou da questão de todas as vantagens e tal, mas, tipo, de onde veio o estalo? Assim, o meu pai, ele olhou muito o custo, né? Ele sempre achou que o papelão era um custo muito alto. E nós estávamos começando a ter um índice de avaria muito alto também. Uhum. Então, ele me questionava nas compras. Dizia, Basley, não tá comprando demais papelão. Mas tá chegando lanterna quebrada. Eu disse, pai, a gente está buscando fazer o máximo, a gente está reforçando, a gente coloca isopor. A gente começou a trocar a caixa para modelo de exportação. Só que continuava o problema. Daí que ele disse, quem sabe eu... Daí ele pensou, foi ideia dele, assim. Ele disse, quem sabe eu vou fazer algo injetado. Daí o que acontece? Como nós temos as nossas injetoras, ele pegou e simplesmente viu um modelo que desse para várias lanternas, né? Foi semelhante a uma caixa plástica interna que nós temos. Foi ideia dele através da nossa necessidade. Olha só. Né? Então ele viu que o nosso custo estava alto, as garantias estavam altas e o problema nunca acabava. Uhum.
E meu pai é uma pessoa assim que ele não se acomoda. Por mais que ele não esteja muitas vezes 100% atuante dentro da empresa, ele está sempre em busca de uma solução. Então ele viu a nossa dor, a gente foi compartilhando, a gente compartilha todos os dias as dificuldades da empresa, né? E disse, não, vamos resolver esse problema. Porque na Gal era assim, ó, a gente se preocupa muito com o nosso dia a dia. Então a gente não se acomoda. A gente está sempre pensando num problema e pensando numa solução. Né? E a maleta foi exatamente isso. Tanto que nós ganhamos através dela um prêmio, né? Em 3º lugar, até numa revista, por case de embalagem sustentável. Olha só. Né? Mas o nosso foco não foi essa questão do prêmio, foi a questão de ajudar os nossos processos produtivos, ajudar o nosso cliente. Né? Só que sabendo de tudo isso, a gente sabe que colabora com o meio ambiente, né? Porque ela se tornou multiuso, tanto que vários clientes bateram foto, crianças com ela, sabe? Caminhoneiros. Teve pessoas, pra você ter noção, que chegaram pra mim e pediram pra comprar. A maleta só. Pra comprar. Eu não vendi, claro que eu dei pra eles, mas o pessoal ficou satisfeito, vários gostaram, sabe? Porque foi um case a nível Brasil, né? Não existia nenhuma empresa no mercado que fez esse produto. Tanto que nós fomos expor agora, recente, na Feira Autopar, e foi exposto lá como case, né? De sucesso da Gauer, né? Sim. E falando nessa preocupação com o cliente, uma coisa que me chama bastante atenção, Bruno, é que nós temos uma editoria nas redes sociais chamada Painel de Atualizações. E o que eu vejo? A Gauer está sempre trazendo melhoramentos para as lanternas que já existem com base na opinião de clientes, né, Juliano? Sim, com certeza. E nós temos vários cases, Camila, de sucesso nesse ponto. Tem uma lanterna que eu nunca me esqueço, que é a lanterna do Volvo FH, código é LT1195 e 1196. Teve vários que nos pediram. Para vocês terem noção, eu fui 7 vezes em caminhões até homologar esse produto. Até que a gente conseguiu. Também nós somos a única empresa do aftermarket a conseguir essa homologação. Olha só. Sabe? Nem o original conseguiu, para vocês terem noção. Isso que as empresas originais, elas têm muita estrutura por trás, uma engenharia muito forte. Nós conseguimos. Nós fomos batendo cabeça, fomos gastando a sola do sapato até que a gente foi atrás. E não só esse produto. Teve vários produtos que a gente foi pioneiro, porque a Gauer tem esse outro viés de ser pioneirismo no mercado. Então, o cliente nos traz a ideia, o problema, a gente tenta focar na solução. E daí a gente apresenta para ele. Né? Então, a gente sempre busca isso também. O que satisfazer o cliente vai satisfazer a Gauer. Né? Porque indiretamente a gente entende que é uma relação de confiança mútua. Sim. Quando você atende bem o seu cliente, ele vai cada vez buscar a sua ajuda. Né? Então, a gente conseguiu vários produtos, tem produtos que nos últimos lançamentos, uma boa parte da metade eram índices pioneiros do mercado. Não existia no paralelo. Né? E vários produtos também que se tornaram case foram ideias de cliente. Maravilhoso. Né? Que a gente foi testando. Nós temos parcerias com transportadoras, outra coisa muito importante, nós temos parcerias com eletricistas. A gente se envolve muito nisso, né? A gente vai atrás bastante da solução, sabe? A gente é xingado bastante, como eu digo. Mas assim, ó, com base nisso também que a marca está onde está. Total. Com a inquietação, com o querer resolver, né? Isso é muito importante. Quando tu recebe um problema, tu tem 2 opções para gastar tua energia. Ou ficar procurando um culpado ou procurar uma solução. É sempre isso. Né? E essa preocupação que tu fala, da Gal, de procurar uma solução é o que traz a inovação, né? É o que traz o diferencial. É o que traz a inquietação, como a gente falou. Já diz o slogan deles, né? Excelência e inovação nos movem. Total. Comentando um pouco, a Camila falou do painel de atualizações, eu queria pedir um pouco sobre o digital. Como é que é a importância do digital para a Gauer? Como é que vocês vê também a parceria com a Elite? Como é que tu avalia? Durante muitos anos, Bruno e Camila, nós não tínhamos tanto essa preocupação. Né? Até foi uma virança de chave, porque assim, ó, o Balduino, ele nunca foi muito focado nisso, meu pai. Né? Tanto que uma época, para você ter noção, nosso catálogo era preto e branco. Nossa. Nós não tínhamos site, nós não tínhamos rede social, né? Só que nos últimos 2-3 anos eu comentei até com todos os sócios, disse, pessoal, nós estamos muito ultrapassados. Nós não estamos com a rede social, nós não temos YouTube, nós não temos LinkedIn e nós estamos ficando muito para trás. E o mercado mudou muito. O caminhoneiro até então ele não tinha o celular. Hoje ele tem, ele usa o GPS, ele usa tudo ali. Tudo. Né? Então nós começamos a ver que o nosso público ele também está com o celular na mão. Né? Então nós começamos a ver, vamos mudar o site, vamos mudar o nosso catálogo. Então nós começamos a mudar tudo essa estrutura, sabe? Até que meu pai aceitou, todos os demais buscaram isso
Tanto que a minha sobrinha, ela tá entrando nessa área também de marketing, né? Ela faz vários trabalhos junto com vocês. Eu, quando comecei essa parte, a liderar, né, essa parte de marketing, também tô passando o bastão, que eu digo para outra, para minha sobrinha e para minha irmã, que eu creio que elas vão fazer muito melhor que eu, até inclusive. Boa. Né? Mas o objetivo é a gente continuar. O trabalho que a gente faz com a Elite está sendo muito bom. Ela está ajudando a marca a se posicionar em outro patamar. Né? Tanto que, como eu falei para vocês um pouco antes aqui, o nosso stand que vocês trabalharam junto conosco foi muito legal. O catálogo o pessoal elogiou bastante. Né? Até o catálogo foi diferente para nós. Eu nunca tinha feito um catálogo preto e branco. Foi o primeiro. Colorido. A capa preto e branco e o resto colorido, né? A marca, o pessoal gostou um monte. Foi uma revolução, né? Uma coisa importante que nossa marca estava muito para trás. Né? Nós evolucionamos, nós criamos um slogan, né? A excelência e inovação, ela faz parte de todos os nossos processos, né? Porque, assim, hoje a gente precisa trabalhar dentro da estrutura para que quem está lá fora veja o que a gente está fazendo. Então, nós vimos isso também, que nós fazíamos muita coisa boa. Só que poucos notavam isso. Boa. Então, o mundo digital ele começou a fazer essa ponte de o pessoal ver o que a gente está fazendo. E a nossa ideia futuramente é ter mais ações nesse sentido, em parceria com a Elite, sim, mas também dentro da empresa, fazendo com que o pessoal veja. Legal. Usando o YouTube, usando os mecanismos que nós temos hoje, né? Mas tem sido muito bom e a gente pretende continuar. E o que eu vejo, né? O nosso primeiro passo ali foi a mudança da marca, né, Juliano? Que é uma coisa que às vezes dói. Imagino que para o seu Balduino tenha doído um pouquinho, né? Porque a gente guarda um carinho sempre pelas marcas antigas das nossas empresas. Mas eu vejo que isso foi uma mudança de patamar para a Gower. E prova grande disso para mim foi o stand de vocês na Autopar agora. Comparado com os demais stands, não que os outros não tenham ficado bons de outras feiras, mas com a nova marca trouxe uma modernidade para vocês que acredito eu que tenha chamado muita atenção do público. Tu vai saber dizer melhor do que eu, né? Sim, o feedback foi muito positivo, né? O Paraná é uma das regiões, como eu comentava antes, que a gente mais atua. Né? Nós fomos muito elogiados, né? Pela marca, pelo posicionamento, pela identidade visual, né? A própria estruturação do logo, ela chama muita atenção. Sim. O posicionamento de Gower ficou diferente, porque até então nós tínhamos, para vocês terem noção, tinha clientes que pensavam que nós éramos concorrentes deles. Porque o pessoal não identificava a Gower como uma indústria. Outra situação muito importante, a gente posicionou o termo indústria. Indústria. Boa. Né? Indústria, que a Gower é uma indústria, que a Gower busca um futuro, que a gente está atento a isso, né? Tanto que o nosso slogan, que ele é azul e alaranjado, o objetivo é isso, a modernidade, a transparência, né? O movimento, é estar junto, a estar participando, né? Então, tudo isso posicionou muito diferente. E o stand foi um sucesso, assim, sabe? Como eu disse, a gente vendeu muito bem, graças a Deus. A gente vai buscar entregar nossos pedidos e cada vez melhor ao nosso cliente. Mas foi totalmente diferente dos outros 31 anos que nós participamos de exposição. Legal. Foi muito legal. Muito bom. Legal. Deixa eu pedir do Baldinho, como é que foi a reação? Porque aquilo é maravilhoso, o Baldinho é muito legal. Eu tenho curiosidade de conhecer o seu Balduino até hoje, porque ele é a inspiração desse mascote, né, Juliano? Sim, o Baldinho é assim, ó. Foi um trabalho no passado. O que acontece? Um tempo atrás, antes de nós ter o trabalho com a Elite, nós queríamos criar um slogan vinculado à qualidade. Então, nós tínhamos um outro caminhoneiro que ele estava no lado do caminhão e fazia o polegar aqui. Tanto que, uma época, nós tínhamos um slogan que era que se a Gower pode confiar. Que posicionou muito no mercado, né? E hoje a gente ainda aproveita ele porque é muito bom, realmente. Isso, porque a Gower, ela trabalhou com essa relação de confiança, né? De as empresas e os clientes e os fornecedores saber que nós somos uma empresa que é possível confiar, né? Só que a gente também viu que precisava, até foi uma questão que eu me lembrei, que precisava posicionar o fundador com a empresa. Uma das coisas que a gente tem assim, ó, uma empresa só é o que é por aquele que começou. Então é necessário que se valorize quem começou e quem doou o seu sangue e o seu tempo para isso. E outra coisa que a gente notou é que muitos dos clientes não conheciam o meu pai. Olha só. Muitos não conheciam o Balduino. Conheciam nós, os filhos, conheciam os funcionários, mas não conheciam o fundador. A gente notou, tem um erro aí. Porque a partir do momento que tu não conhece aquele que se doou, também está errado. Né? Então precisa ser informado a história dele. O que ele fez para a Gower estar hoje?
né? Então nós criamos essa identidade, né, do Baldinha como um caminhoneiro, como um sósia do Balduino, né? Ele ficou Baldinha é porque o meu pai ele tinha alguns amigos deles apelidavam ele de Baldo, Baldinho, sabe? E o U a gente botou como símbolo inicial, sabe? Sabe? Ficou muito bom. Daí ficou o Baldinha, né? Com o intuito de fazer essa associação a ele, associar a marca, um pouco da história e despertar curiosidade. Tanto que tinha brincadeiras que o meu pai não tava em feira, mas o Baldinho tava. Porque o meu pai, ele muitas vezes ele não vai tanto em feiras hoje, né? Mas o ícone tá lá. Então ele tá associando a marca, tá despertando a curiosidade do povo. O pessoal pergunta, quem que é esse Baldinho? O que ele faz? Daí a gente conta um pouco da história, remete à curiosidade do pessoal, sabe? Então foi um case muito bom também. Nós não tínhamos mascote na empresa. Posicionou muito bom na estrutura, na marca, né? E o pessoal gosta. Porque é um mascote alegre. É um mascote que transmite felicidade. Ele desperta a curiosidade do povo, né? Desperta a curiosidade. Isso que tu falou é muito legal também. Ele traz a essência do fundador, né? Porque, cara, só ele sabe o quanto ele trabalhou pra dar certo. E ter essa valorização, esse reconhecimento do fundador ali é sensacional. Eu tenho certeza que quando ele viu a primeira vez, ele ficou... sou eu. Na verdade, de momento, ele não gostou. De momento, ele não gostou porque ele não queria ser muito exposto, assim, sabe? Meu pai, ele é muito introspectivo, assim. Ele nunca foi de se expor muito, né? Entrevistas, fotos, ele não gosta muito, né? Mas depois ele gostou e até elogiou. Foi muito bom realmente, sabe? Que bom. Foi uma virada de chave legal. Juliano, caminhando pro fim da nossa conversa, eu queria te fazer a última pergunta aqui, que é a seguinte: nesses 24 anos que tu tá na Gauer, quais foram os maiores aprendizados que tu teve nessa trajetória? O que tu levou que tu jamais vai esquecer? Olha, Bruno e Camila, uma das coisas que eu levo é assim, ó. A gente precisa ter muita fé, número 1, e perseverança nos momentos que nós vivemos. A gente não pode desistir nunca. A gente tem que amar muito a nossa família, quem está do nosso lado, e valorizar muito. E trabalhar incansavelmente todos os dias. Né? Ontem eu fiz um comunicado até que eu direcionei, inclusive a Elite, entre outros, que 3 coisas devem nos nortear muito. Isso eu acho que é o meu maior aprendizado, sabe? É tu ter fé, Deus, é tu valorizar a tua família e o próximo, e trabalhar incansavelmente. Porque se tu fizer isso, tu vai conseguir cada vez mais superar as dificuldades. Porque se não for assim, eu respeito todos que têm opinião contrária, mas vai ser muito difícil diante das dificuldades que nós estamos, a gente superar. Sabe? E eu creio que a Gauer está onde está, e eu estou onde eu estou, e as pessoas estão onde estão lá por causa disso. E eu foco muito o pessoal lá isso. A equipe, a gestão, os sócios, né? Tanto que a Gauer está hoje por causa da família. Entendeu? É a família que está lá todos os dias, cada um na sua área de atuação, né? Porque nós todos, os diretores, nós atuamos em diversas áreas. Mas nós estamos todos juntos em foco no problema. Então não importa a diversidade que a gente vai viver. Para a gente superar, eu acho que o tripé é isso. Né? Se não for isso, a gente não vai conseguir vencer. Sabe? Nós não vai ser um mar de rosa. Nós estamos vendo um momento difícil aqui no Rio Grande do Sul. Mas a gente vai superar. Mas o meu maior aprendizado, assim, Bruno e Camila, eu creio que é esse. Sabe? E é não se acomodar. É não ficar parado. É buscar sempre o melhor. Para quem está perto de ti. Para teus clientes, teus fornecedores, né? Eu acho que isso vai garantir sempre um dia melhor para nós. Não importa se a gente vai chorar no dia anterior. Mas no outro dia a gente pode sorrir. Entendeu? Então, para mim, que eu queria deixar isso é isso aí. Perfeito. É Deus, a família e o trabalho. E quem puder seguir isso, eu acho que você vai ser bem-aventurado. Meu maior aprendizado em 24 anos é esse. É isso. Nunca desistir. Boa. Sabe? Excelente. Juliano, muito obrigado por topar participar aqui do EliteCast. Foi um prazer ouvir um pouco da tua história, um pouco da Gauer, e tenho certeza que todos que estão vendo isso aqui sentiram um pouco do que tu sente quando tu fala da Gauer, aquilo que tu vive no dia a dia, que é tudo aquilo que tu falou, ele transmite. Deu pra ver que no teu olhar que tu gosta do que tu faz com prazer, e eu tenho certeza que isso
transparece no teu dia a dia. Então, muito obrigado. Abre esse espaço agora se tu quiser divulgar para as pessoas que estão assistindo, site, Instagram, fica bem à vontade para fazer esse teu convite. O meu agradecimento, né, a toda a equipe que trabalha na empresa todos os dias, né, aos meus irmãos, ao meu pai, à sociedade, aos clientes, aos fornecedores e apoiadores que ajudam a Gauer nesses 31 anos, né. Muito obrigado, né, e a todos aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da Gauer, nós temos o nosso site www.gauer.ind.br, as nossas redes sociais, né? E qualquer coisa a gente está à disposição de todos. Perfeito. E nós, em nome da Elite, agradecemos a parceria e confiança da Gauer. É um prazer ter vocês aqui junto com a gente, Juliano. Perfeito. Para você que ficou interessado em conhecer um pouco mais da Gauer, entrar em contato com eles, todas as informações que ele falou, o número de contatos também, a gente vai deixar tudo na descrição, então é só rolar um pouco a página para baixo e conferir, assim como as da Elite. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre a Elite, talvez trazer a sua empresa para o topo, né, Camila? É verdade, estamos aqui para isso, Estamos aqui né? para isso. Todas as informações da Elite também estão ali embaixo. Muito obrigado pela sua audiência, deixa o like, compartilhe esse episódio e vejo vocês no próximo episódio do EliteCast.